Nunca estamos sós, porque Jesus Cristo está sempre conosco. Ele prometeu fazer morada em nosso coração. Aquele que crê receberia Jesus e o Pai fazendo morada no coração. Então que nós possamos crer nesta palavra, que Deus mora no nosso coração, Jesus mora nos nossos corações. Ele está sempre conosco, que nós possamos procurar entender esta palavra de Jesus, crer e observar, abrir o coração com os olhos da fé para receber esta revelação da palavra de Deus em nossos corações. Jesus está com você. Senhor meu Deus, mais uma vez na tua presença queremos implorar, suplicar que o Senhor abra o nosso entendimento para entender a profundidade das tuas palavras, para entender as profundidades das palavras divinas de Jesus Cristo para os nossos corações, que nós possamos crer de todo o nosso coração, não duvidar da palavra de Deus, que Jesus Cristo promete estar conosco, cuidar de nós, ser o nosso pastor, ser o nosso guia, o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós diante do Pai. Que o Espírito Santo possa abrir, Senhor, o nosso entendimento para a palavra de Deus. Recebe, Senhor, essa adoração, recebe a nossa adoração. Enche-nos da tua paz, enche o nosso coração da tua paz, da tua presença. Enche as nossas vidas, meu Deus, da tua presença e da tua glória. Em nome de Jesus, que o Senhor abra, Senhor, abundantemente as nossas mentes para que possamos entender esta palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Deus é o meu melhor amigo. Isso eu quero contar a todas as pessoas. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão
de Jesus, meu bom pastor. Louvado seja o meu nome, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. Seja sobre nós na manhã desse dia a maravilhosa graça do Senhor Jesus, para que tenhamos um dia abençoado. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos 15 a 17, que diz assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos ajude, nos dê a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra. Oramos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero meditar com vocês nessa manhã, com base nesse texto, sobre o tema Um Amigo Incomparável. Meus queridos, os evangelhos de Mateus e Lucas se preocuparam com detalhes da genealogia de Jesus, o seu nascimento, crescimento e desenvolvimento físico, até o seu ministério. O Evangelho de Marcos já inicia falando de Jesus no exercício do seu ministério, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de enfermidades. Nesse texto, ele começa relatando a cura de um paralítico em Cafarnaum, está registrado nos versos 11. Primeiro, Jesus declarou para aquele paralítico perdoados os pecados daquele homem, algo que os mestres da lei questionaram. Jesus faz uma pergunta a eles: o que é mais fácil? É dizer estão perdoados os teus pecados ou dizer levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aqui vemos, meus queridos, duas grandes lições. A primeira lição é uma afirmação que Jesus faz para os fariseus. Não são os que têm saúde que precisam serem curados. Queridos, aqui Jesus acrescentou: eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Verso 17. E Marcos termina esse episódio, meus queridos, falando sobre quando os discípulos, que tendo fome apanhavam espigas e comia no sábado. Jesus acrescentou que o sábado foi estabelecido por causa do homem
e não o homem por causa do sábado. Por que Jesus usou falar dessa maneira? Nos versos 16 ele afirma de forma bem explicativa. E vemos aqui, meus queridos, Jesus comendo com pecadores, com cobradores de impostos. Esses homens eram odiados por cobrar impostos das sociedades, por isso eram considerados pecadores pelos fariseus, e por isso eles criticaram Jesus por estar comendo com esse tipo de gente. Sendo ele um líder religioso, esses homens eram considerados pelos fariseus como homens que viviam fora da lei. Mas foi justamente para essa classe de gente que Jesus veio, e ele veio para trazer a salvação. E somente Jesus podia mudar a vida deles, e mudar para a salvação, mudar para melhor, coisa que era impossível à lei. Então, Jesus, quando ele veio chamar pecadores e não justos. Ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Portanto, essa é a primeira lição. A segunda lição, Jesus justifica a sua conduta. Queridos, os fariseus eram um partido religioso muito influente. Eles eram rigorosos no cumprimento da lei, e por isso eles criticaram a conduta de Jesus, porque sendo Jesus um judeu, estava na companhia de pecadores e comia com eles. Os fariseus observavam somente, meus queridos, o que a lei proibia, porque a lei só julgava e condenava e nunca justificava. Aí Jesus responde de forma irônica, mas didática: não vim chamar justos, e sim pecadores. Assim Jesus justifica a sua atitude. Quando Jesus fala de justos, ele está se referindo aos fariseus que se julgavam justos, mas eles eram pecadores tanto quanto os que eles julgavam pecadores. E que por eles se julgarem justos, não viam por si mesmos a necessidade de arrependimento. Mas os pecadores, por meio dos ensinos de Jesus, descobriram que estavam perdidos e doentes, e por isso tinham agora a oportunidade de serem curados e salvos por Jesus. Portanto, Jesus veio para eles, chamou-os, justificou-os e os salvou. Por isso é que se prega a palavra da verdade, para que todos que a ouvirem sejam salvos. Portanto, Jesus justificou a sua atitude, mostrando que ele não veio para salvar justos, porque os justos não precisam de arrependimento, mas sim os doentes. E em terceiro e último lugar, a terceira lição é que nós podemos ver aqui o que é que os fariseus não viam. O que é que eles não viam? Queridos, por conta da segurança falsa que eles tinham na religiosidade, eles não viam a necessidade de se arrependerem. É isso que fala o verso 15. Mas Jesus, que é onisciente, sabia que todos, incluindo os justos, são pecadores. E por essa razão, ele veio ao mundo para chamar os pecadores. E aqueles que com humildade reconhecem a sua pecaminosidade e a necessidade de perdão, recebem com gratidão o misericordioso perdão de Jesus. E assim são aceitos no reino de Deus. Passam do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Todos aqueles que foram salvos por Jesus estavam na mesma condição daqueles que estavam com Jesus naquele jantar na casa de Levi. E todos os que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus estão na mesma condição, necessitam de perdão e da salvação em Cristo. Então Jesus Cristo, o grande amigo, um amigo incomparável, porque nas situações mais difíceis, nos momentos mais cruéis da vida, ele sempre esteve com os seus e ele sempre atendeu às necessidades daqueles que o buscam. Jesus é um amigo incomparável porque ele não só anda junto, não só ensina, mas ele guarda, ele protege, ele alimenta, ele guia, ele conduz e protege. Essa é uma parte muito importante da gente ver no amigo, que não só está junto, mas faz tudo o que é possível para o bem dos seus amigos. Portanto, aqueles que estão sem a salvação em Cristo estão na mesma situação dos fariseus, dos escribas e dos publicanos que estavam junto com Jesus. Portanto, a necessidade é reconhecer a fraqueza, a pecaminosidade, mas reconhecer o senhorio de Cristo, o seu poder e buscar nele o perdão para que seja salvo por ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado, Senhor, por mais essa porção da tua palavra. Fala aos nossos corações com clareza para que entendamos a tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Foi criado por ti. Nós também pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Que está diante de Deus.
compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Que o Senhor, o nosso Deus, abençoe abundantemente o dia de cada um, que nós possamos crer na palavra do Senhor, que Deus é o nosso amigo, é aquele que conhece o nosso interior, que sabe das nossas necessidades. O amigo é aquele que sabe das necessidades de quem está do seu lado. Deus é o nosso amigo, Jesus é o nosso amigo, Ele promete ser o nosso amigo. Que essas palavras sejam confortadoras para os nossos corações. Queremos desejar a todos um dia abençoado, o Senhor te abençoe e te guarde.